Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, vamos nos reunir mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus. E iniciando a nossa reunião, vamos cantar a música, né? Que foi feita com muito carinho para o nosso mentor, Padre Germano. Cláudio e Ricardo, é com vocês. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Olhai por nós, mostre o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdão e de amor. Amém. Obrigada, meninos. Vamos fazer agora uma página de abertura. É daquela coleção, né, das mensagens de Emmanuel que foram recebidas pelo nosso irmãozinho Chico, do livro Ceifa de Luz. Capítulo 47, Autoproteção é o título. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Disse Jesus, está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas, igualmente, em função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colori-lo. Reportamos-nos à compreensão e, consequentemente, à tolerância e ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições e oportunidades preciosas temos perdido, unicamente pela desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios e quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, censuras, perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas de autoproteção, a fim de nutrirmos-nos ou aquecermos. Outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medição de que estejamos necessitados. Nas questões da alma,
igualmente os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos à paz em nós. Então, essa autoproteção é somos nós. Nós é que temos que fazer por nós. A gente bota meu nome, reza por mim, mas somos nós que temos que agir. As orações dos outros nos auxiliam a nos fortalecermos, mas somos nós que vamos buscar isso. E se nós fizermos alguma coisa contra o nosso irmão, é a lei de causa e efeito, né? É a lei de ação e reação. Volta, não por castigo, né? Mas volta porque é a consequência da nossa atitude. Então, o que Jesus, é o que a gente sempre fala e todos os palestrantes falam, quando tivermos dúvida sobre qualquer coisa, vamos pensar em Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus me diria? Qual é a orientação que Jesus me daria? E com certeza nós vamos receber da espiritualidade amiga aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Mas precisamos agir. Eles nos ajudam. A espiritualidade, o nosso mentor, eles nos ajudam o tempo inteiro. Mas a decisão e o movimento é nosso. Bom, fica aí a reflexão desta noite. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. E neste momento, elevamos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai, pedindo a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam com seus fluidos benéficos, que nos auxiliem nas nossas aflições, que nesta noite possamos ouvir a palavra do seu Evangelho, Jesus, para que possamos modificar aquilo que ainda precisamos em nós. Vamos nos concentrar pedindo, porque estamos num ambiente aqui preparado para o auxílio. Então vamos nos ligar aos nossos mentores e pedir a eles que nos auxiliem, para que possamos receber aquilo que viemos buscar, aquilo que precisamos, e não aquilo que a gente quer. Que possamos, nesta noite, sairmos daqui mais aliviados, mas principalmente mais fortalecidos. Pedimos por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, dos irmãozinhos encarnados que estão necessitando de tratamento, de orientação, de socorro. Pedimos pelos irmãozinhos desencarnados, porque muitos ainda precisam das nossas preces. Pedimos a espiritualidade amiga da casa pela fluidificação de todas as garrafinhas que estão ali. E na certeza de que vamos realmente receber, pedimos a Germano querido que envolva a nossa querida irmã Ana Maria, que fará uso da palavra. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E conosco, nossa querida irmã Ana, né? Que é a nossa amiga aqui de carteirinha. E eu vi que tem gente nova aqui hoje, que veio pela primeira vez, não tem? Sejam bem-vindos. E aqueles que estavam sumidos, né? Também sejam muito bem-vindos, tá? Uma noite aí de muito bom estudo. Boa noite, queridos amigos. Muita alegria, né, estarmos juntos novamente, né, nesta abençoada casa, que está sempre com as portas abertas, né? Eu brinco muito que todas as vezes que a gente vai à casa espírita, para a gente poder apreender, né, isso que Rosa nos trouxe, que é muito importante, né, que na verdade depende de nós, tanto que Jesus falou o quê? Batei e a porta se abrirá, né? Então, o movimento é nosso. Então, quando a gente vem à casa, a gente deixa a nossa mala de problemas lá do lado de fora, né? Porque elas vão nos atrapalhar. Então, aqui a gente fica meio esvaziado, nossa mente fica meio esvaziada para recebermos
todas as orientações seguras, e quando a gente sair daqui, ela está lá intacta, ninguém vai mexer, ninguém quer problema, né? Ninguém quer dificuldade, ninguém vai roubar. Então, bem, nós hoje viemos aqui com a incumbência de refletirmos em alguns assuntos, em alguns ensinamentos que o Senhor Jesus nos trouxe e que são assim um pouco contraditórios. Por daí o título, Uma Moral Estranha, né? E Kardec uniu esses pensamentos, esses ensinamentos, todos no capítulo 23 do nosso Evangelho. Epa! Não é. Então, ele reuniu no nosso Evangelho, no capítulo 23, e deu exatamente o título de Estranha, de Estranha Moral. Tá? O que é estranho? Estranho é alguma coisa assim que a gente nos incomoda, né? Que a gente diz assim, pô, fulano é estranho, vai para o centro domingo, fica o dia inteiro lá, a gente é chamado de estranho. Sabia? Estranho, né? E vai sábado, né? Tem festa, mas ele não vai à festa. Então, um comportamento estranho, quer dizer, fora do comum, né? Então, essas mensagens, essas citações de Jesus foram tidas como fora do comum, certo? Moral, como tem lá no nosso livro dos Espíritos, na questão 629, é a regra do bem ou do bom proceder, né? Então, Kardec foi quem deu esse título no capítulo 23, porque vocês vão ver por que ele trouxe esse título, tá? Ele vai falar de coisas muito estranhas. Primeira coisa estranha, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. E aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quer ver outra coisa estranha? Aquele que houver deixado seu pai e a sua mãe e não me seguir, não terá a herança da vida eterna. Outra coisa estranha. Jesus chegou para um homem e disse, segue-me. Aí ele disse, mas Senhor, permite que eu primeiro vá enterrar meu pai. Aí Jesus disse para ele assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino dos céus. E a última coisa estranha que Jesus falou nesse capítulo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Coisas estranhas, não são, gente? Pensa nisso. Né? E aí, nós temos que pensar primeiro quem é Jesus. Quem é, porque ele está vivo, está aqui conosco, né? Ele está presente. Jesus, como nos foi dito lá pelos Espíritos, né? É o modelo e guia da humanidade, né? Jesus é aquele amoroso que ele trouxe para a gente Pai, tá? Pai nosso, né? Então, Jesus desmistificou aquela ideia do Deus que castiga e trouxe o Deus amoroso. Então, um espírito que já era puro, porque ele, segundo Emmanuel, foi o organizador do nosso planeta, né? Então, se ele já era puro, quando ele veio até nós para trazer as suas mensagens, não seria assim, a gente compreender que um espírito desse trouxesse citações para abandonar pai, para odiar a família, né? E aí Kardec fez várias reflexões em torno dessas passagens que para nós são contraditórias com o pensamento do Cristo, né? Então, uma das coisas que Kardec falou para a gente é que em algumas dessas mensagens, né, tem palavras do grego. O grego era uma língua, tinha o aramaico também naquela época, né? Uma língua pobre. Às vezes uma palavra significava várias coisas, né? Por exemplo, aqui, aqui mesmo no nosso país, né? A nossa língua é riquíssima, uma das línguas mais ricas e difíceis, né? Quando a gente fala assim, manga, vocês vão pensar uma opção de coisa. Pode ser fruta, pode ser a manga da camisa, manga de mangar, né? De fazer, de gozar a cara do outro, enfim. Então, nós, muitas vezes, uma palavra tem vários significados.
E lá, a Eca, os hebreus tinham uma palavra que significavam coisas totalmente diferentes. Assim, a palavra odiar. A palavra odiar significava gostar menos, tá? Então, Kardec chega à conclusão, para nós, que todas essas citações do mestre, que ele citou para nós como uma moral estranha, como uma estranha moral, né, na verdade, ela veio trazer ensinamentos profundos para a nossa alma. Porque a gente tem que pensar o seguinte: Jesus tinha dois eixos de ação. Ele trouxe para nós a busca do reino dos céus, ou reino de Deus, né? Que está dentro de nós, ele falou isso muito, e a vida futura. Ele falou o tempo todo desses dois eixos. E quando ele trouxe essas duas ideias, o que ele nos disse? As questões materiais ficarão em segundo plano. O que é mais importante? É a vida do espírito, né? Então, a vida espiritual é essa que importa, é essa que é a mais importante. E a maioria de nós, eu posso me incluir também, vivemos como se nunca fôssemos morrer. Não é verdade? Viver é bom, né, gente? Convenhamos, né? Viver é muito bom. Mas a gente precisa ter essa visão alargada, né? De que a vida é transitória. Esse corpo que está aqui é transitório. E é isso que Jesus trouxe para a gente nessas passagens que, à primeira vista, numa primeira leitura, parece que ele não falou. Que, na verdade, com a sua imensa sabedoria, a gente tem que contextualizar para quem ele falou e por que ele falou. Então, quando a gente vai buscar lá na Bíblia, primeiro, outro ponto que eu tinha esquecido de dizer. Os evangelistas, nós temos 4, só Mateus e João conviveu com Jesus. Marcos e Lucas não conviveram com Jesus, tá? E Mateus, isso é registrado em Mateus e em Lucas, certo? Lucas ouviu as histórias de Pedro, né? E de Maria, de Marcos também, né? Então, ouviu contar de quem outro e um conta para o outro, sabe como é que é, né? Você conta uma história para um, quando você chega lá no final já está outra história totalmente diferente. Então, Kardec faz essa análise para nós, né? Além disso, os evangelistas, quando trouxeram as suas mensagens, mais de 50 anos, 60, depois que Jesus já havia partido e que não deixou nada escrito, né? Então, Kardec trata dessa questão para nós, além das traduções, logicamente, né? Inúmeras traduções, que nada é fiel àquilo que Jesus realmente falou. Ele não deixou nada escrito, deixou os seus ensinamentos. E aí, nessa primeira fala, né, quando ele diz para a gente, né, quem não odeia, quem não se afaste, né, do pai, da mãe, né, não é digno de mim, né, que muitas vezes a gente acha que não foi o Cristo que falou, né? Essa palavra, como Lucas trouxe, né, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, né? Na verdade, o que Jesus quis dizer para a gente é que a gente não dê mais valor a esse apego aos nossos familiares do que às nossas questões materiais. Outra coisa importante que a gente esquece quando ele diz assim, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente quer ajudar o nosso próximo, a gente estava até conversando nisso, né? A gente quer ajudar muito o nosso próximo, nosso filho, né? Quem não quer ajudar o filho? Às vezes a gente quer carregar no colo, não é verdade? Mas eu não me amo, como é que eu vou conseguir amar o outro? Então, né, a gente cita até o exemplo do avião. O que a aeromoça, quando a gente entra, fala? Primeiro põe a máscara em você, para você conseguir ajudar o outro. Então, quando Jesus trouxe essa fala, ele quis dizer assim, ame a ti mesmo. O alto amor é muito importante. Não dê mais valor ao apego
as pessoas. Tem pessoas que são tão apegadas ao outro que quando o outro diz eu não te quero mais, ela vai e acaba com a vida. Não tem? Então, na verdade, ele lembrou para a gente que a verdadeira vida é a vida espiritual. E os apegos, de modo geral, principalmente o apego às pessoas, né? Elas são prejudiciais à nossa caminhada espiritual. A nossa chegada a esse reino dos céus que o Senhor Jesus anunciou para todos nós. E a gente, às vezes, verifica, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela, até a gente estava falando agora, né, Laura? Tua mãe com quase 90 anos, eu achei super legal você dizer, a gente não quer, não dá para viver a vida inteira. A gente sabe que um dia aquele corpo não vai aguentar, né? E aí a mãe dela já estava com 95 anos e ela pegada. Eu ficava com muito medo, porque o jeito que ela falava conosco, né? Enfim, com 96 anos a mãe desencarna. Ela ficou em depressão, não queria sair de casa. Aí nós conversamos muito com ela. Ela falou assim, mas eu tenho certeza que a minha mãe está me esperando com um café da manhã no mundo espiritual. Eu falei, olha, cuidado, você pode ser enganada, né? Imagina, deixa a tua mãe seguir o caminho dela. Ela se libertou desse corpo pesado, deixa ela ir. 96 anos é um tempo legal, quero eu viver até 96 anos, lúcida, né? Lúcida, isso é muito bom. A gente tem agora uma sobrevida legal aí, né? Mas você não tem que ter expectativa com aquela que foi sua mãe. Ela foi sua mãe, mas ela tem a vida dela e eu tenho a minha. Seria bom, né? Ela morreu, eu vou morrer também? Não, calma. Então, o mestre, com a sua sabedoria, é isso que Lucas está dizendo para a gente, não goste mais do outro do que você precisa gostar de você e ter a certeza que o caminho para a perfeição, quem faz é você mesmo. Ninguém vai traçar o nosso caminho. Cada um de nós vai traçar o seu próprio caminho. Isso é maravilhoso quando a gente percebe que nós somos senhores da nossa vida. O outro não tem que dar pitaco para faça isso ou faça aquilo. Eu é que tenho que me construir através dos ensinamentos, porque esse ele é o caminho, a verdade e a vida, para que eu possa, nesses espaços seguros, seguir até onde ele me determinou, que é a perfeição. É esse o objetivo. E aí, quando a gente vê um outro ensinamento trazido de abandono, às vezes é necessário você abandonar a sua família. Não é verdade? Às vezes é necessário. Quantas vezes, agora é muito comum os filhos fazerem intercâmbio, né? E aí, como é 18, 19 anos, eles têm que crescer. Aí eu não vai porque eu não consigo viver sem você? Não, ele precisa crescer, ele precisa seguir. Vejam como é mais fácil você entender essas ideias contraditórias com uma visão mais alargada da vida futura e da vida espiritual. Isso não está saindo da minha cabeça, não, gente, por favor. A gente busca ensinamentos de outros estudiosos, da própria Bíblia, é isso que eu ia falar, que eu me perdi aqui. Na Bíblia, sabe quando que Jesus fala isso? Para os seus discípulos. Para todos eles, ele começa a escolher aqueles que vão segui-lo e se tornar apóstolos depois, e ele fala exatamente isso. Por quê? Imagina se Pedro fosse apegado à sua família, ele ia largar tudo e seguir Jesus? De jeito nenhum. Então ele reuniu seus discípulos, falou essas questões, e por último ele falou assim, eu não penso que eu vim trazer a paz? Não vim trazer paz, não, vim trazer a espada. A espada significando o quê? Luta. Luta ferrenha para mostrar o amor que Jesus veio trazer. Então essa conquista é uma conquista de cada dia, não é? Até nós, quando nós entramos na doutrina, que viemos à casa, né, logo no início, então, como eu falei para vocês,
estranham o nosso comportamento. Depois não, depois se acostuma, sabe que a gente vai mesmo, né? E aí se acostumam com a ideia. Mas, a princípio, começam a ter desentendimentos. Às vezes o marido não gosta que seja espírita, e aí o que você vai fazer lá de novo? Vai ver que você arrumou alguém lá, não é assim? É melhor não ir, não. Já começa a botar caraminholas. Cuidado, você está indo muito à casa espírita, vai levar a cama, essas coisas assim desse tipo, certo? Então, quando Jesus reuniu os discípulos, ele falou isso. Quem não abandonar o seu pai, quem não abandonar a sua mãe, quem não gostar menos deles e me seguir, não é digno de mim, porque não vai ter condições de segui-lo de jeito nenhum, não é? Olha como é que muda o foco, não é verdade? Então, essas contradições, na verdade, não existiram. É interessante que, quando você leu a Bíblia ao pé da letra, eu tinha um irmão que era evangélico, assim, ele era da Igreja Universal, né? Ele sabia a Bíblia pra caramba. Então, ele era muito brigão, sabe? Sabe aquele, tudo ele se desentendia, e ele dizia, eu estou seguindo o que Jesus falou, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Então, ele falou que tinha que ter desentendimento dentro da família. Então, na verdade, ele não entendeu nada, né? Como é que Jesus ia dizer que tinha que ter desentendimento da família, gente? Por favor. Se no capítulo 14 do Evangelho, Jesus fala de honrar o pai e a mãe, né? Se ele fala do amor, como é que ele vai dizer que tinha que brigar dentro da família, gente? Então, essas formas de interpretação pessoais do homem, né, segundo os seus interesses, foi cada vez mais atrapalhando esse entendimento maior do objetivo da chegada de Jesus e da sua crucificação. Então, ele trouxe essas mensagens explicando sempre para nós os dois eixos que eu já falei. A vida futura e o reino de Deus em nossos corações. Então, para ele fazer isso, ele tinha que trazer imagens fortes, ele tinha que trazer para nós a importância dessa vida espiritual. Lembrando ainda que ele chegou junto a um povo muito rude. Os judeus, eles acreditavam no Deus único, mas eles ainda tinham ideias politeístas, né? Porque eles ficaram lá escravizados lá no Egito durante tanto tempo e trazia todas aquelas manias, né? Todos aqueles deuses. Tanto é que quando eles estavam a caminho lá da terra prometida, Moisés trouxe os 10 mandamentos, chegou, estava todo mundo lá com bezerro de ouro, acreditando em vários deuses, né? Por quê? Porque eles ainda não tinham, claro que existia um grupo que seguiu a Jesus, que já estavam prontinhos, mas a maioria, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, como dizer para esse pessoal todo que eles tinham que, em seu coração, né, fazer com que a vida espiritual fosse mais importante, que o mundo material, você vai usufruir de tudo isso, mas ele é transitório, né? Você não vai levar nada, nem o corpo você leva. Então, tudo fica, não é verdade? Então, esse povo era um povo que não compreendia. Se hoje a gente tem dificuldade, gente, como que aquele povo ia compreender? Se a gente parar para ler as parábolas de Jesus, elas são complexas, né? Ela traz vamos dizer, uma alegoria, né? Ele usava das coisas que tinham por lá, mas ao mesmo tempo eram parábolas para refletir de coisas que eles ainda não tinham condições de refletir. Por que a gente hoje está aprendendo melhor? Porque os espíritos foram tão bondosos que trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo com uma visão apropriada ao nosso entendimento. E aí ficou mais fácil a gente compreender as mensagens de Jesus. Mas voltando aqui ao nosso Estranha Moral, né? Ele traz essa outra passagem que a gente falou aqui, né? Que é deixai aos mortos
o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, quando Jesus falou para o homem que ia enterrar o seu pai, ele não está contra enterrar o cadáver, é questão de higiene, tem que enterrar sim. A gente tem que prestar homenagem a ele, àqueles que nos são caros, por que não? Temos sim. Mas quando Jesus falou desses mortos, ele fala numa situação figurada dos mortos espirituais, não morto do corpo, morto da alma. Vocês já viram quantas pessoas estão passando por nós que são mortos de espíritos? Só falta, como diz a gente, né? Só falta deitar, né? Porque são mortos, são criaturas frias, né? Que estão vivendo por viver, não tem significado, não tem objetivo na vida. Foi disso que Jesus falou. Né? Deixa que esses mortos vão enterrar os seus próprios mortos. Nós vamos falar de quê? Do reino de Deus, né? Porque nós estamos vivos e não vamos morrer, nenhum de nós. Isso é maravilhoso, a gente saber que nós seremos eternos. Olha, gente, nós seremos eternos, né? Nós não vamos morrer. Isso é que é difícil a gente entender, que nós tivemos início, certo? E nós não teremos fim, tá? Nós vamos ficar aí vivos no mundo espiritual. Isso é muito maravilhoso a gente saber. Então, quando Jesus trouxe essa imagem forte, foi exatamente para nos chamar a atenção das criaturas que estão com o corpo de carne, mas estão mortas de forma espiritual, que não têm sonhos, né? Que não têm objetivos, que não chegam a lugar nenhum, não criam algo de positivo e de produtivo, certo? Importante a gente pensar nisso, tem que tirar o véu da letra, né? E aí a gente tem que entender outra coisa também importante. Jesus teve dificuldade de trazer esses ensinamentos para todos, principalmente para os seus discípulos. Humberto de Campos, se não me engano é na lição 5, ele diz que no início, entre eles, saía a maior briga, desentendimentos, aquela disputa, quem é que vai conseguir? Eu já consegui implantar o reino de Deus, eu já entendi o que Jesus falou sobre deixar os mortos, enterrar os mortos, eu já entendi isso. Então, aquela disputa por falta de compreensão naquilo que Jesus veio fazer. O único discípulo, vocês vão até se espantar, né? Segundo Humberto de Campos, o único que compreendia a grandeza do Mestre era Judas. Então, quando ele traiu Jesus, ele tinha a certeza de que Jesus ia virar a mesa, porque ele sabia da grandeza do seu espírito, sabia que ele era capaz. A única confusão que ele fez é que o reino de Jesus não é desse mundo. Né? Ele falou várias vezes, meu reino não é deste mundo. Então, isso ele se equivocou. Tá? Ele se equivocou nesse ponto, mas ele sabia que aquele espírito era capaz e ele fez um acordo sabendo que ele seria o rei, ele seria o soberano, mas Jesus não queria trono da terra, né? Era outro reino que ele falava. Foi o equívoco do nosso querido Judas, né? E Jesus tanto sabia que foi lá salvá-lo, não é verdade? Então, assim, a gente precisa compreender essas verdades, né? E aqui, quando ele fala que a vida espiritual é a verdadeira vida, ele vem lembrar para a gente o seguinte: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Por que Jesus consolou os seus discípulos dessa forma? Porque ele sabia que eles seriam perseguidos. Eles iam sofrer muito. Tiago foi o primeiro a ser crucificado.
Pedro, todos eles foram perseguidos demais, né? Sofreram muito por levantar a bandeira que Jesus trouxe. Eu fico, às vezes, brincando, né? Imagina a gente ali no Largo da Abolição. Ah, você é espírita? Se você for espírita, pode passar para cá e ficar naquele paredão que vai ser fuzilado. Eu nunca fui espírita. Né? Eles eram cristãos, como Joana de Cusa, né? Abjura, Renega, abjura o Jesus. E ela diz, não, eu vou seguir o mestre. Olha que coragem, né? Eu digo a vocês que a minha resposta vai ser, eu nunca entrei naquele seu. Eu nunca entrei. Não, a gente tem ela com o filho dela, ela disse, não, eu sigo a Jesus, eu sou cristã. Por isso que eu ainda estou aqui, né, gente? Porque se eu tivesse igual a Joana, igual aos cristãos daquela época, né? Eu já não estava aqui, não. Já estava bem longe, num mundo muito mais evoluído, né? Então, a verdade que Jesus trouxe foi dessa certeza da vida futura. E eles sabiam dessa vida futura. A gente duvida ainda. A gente ainda não tem muita certeza. A gente sabe, né? Mas não sabe muito, né? A gente sabe que não vai morrer, mas não sabe muito, não. As dúvidas ainda moram nos nossos corações, né? E aí eu acredito, né, que a gente que vem aqui falar é a que mais duvida, porque a gente estuda em casa, lê uma opção de vezes, busca daqui, busca... Vocês não, vocês só estão ouvindo, né? Então, quem vem para cá, né, Rosa? Tem que toda hora estar falando para si mesma, para poder aprender essas verdades que ele nos trouxe, né? Então, na verdade, né, estranha, não tem nada de estranha. Está tudo certo, né? Então, o mestre, se vocês forem procurar lá na Bíblia, tem a escolha dos seus discípulos, tem as admoestações, os perigos, tudo aquilo que eles iam enfrentar, tudo aquilo que eles precisavam fazer para seguir realmente os ensinamentos do mestre. Está tudo encadeado, certo? Então, não tem estranha moral lá, está tudo certinho na Bíblia. Estranha moral, o título está no nosso Evangelho, porque Kardec achou extravagantes essas ideias. Umas ideias que soltas dão a ideia de que não foi Jesus que trouxe isso, né? Jesus não falou dessas coisas, tá? Então, dando continuidade, a última extravagância, né, que Kardec coloca para a gente é exatamente da paz e da espada, né? E tem uma parte aqui que é muito interessante, que ele fala assim para a gente, olha, está lá em Lucas, uma está em Mateus e a outra está em Lucas. A de Lucas diz assim, não penseis que eu vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar homem do pai, filha da mãe, nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Gente, vamos pensar juntos. Quantas famílias que nem se cumprimentam dentro da mesma casa? Diga para mim. Não são poucas, não, gente. Por quê? Porque a gente reencarna para quê? Para dar certo e para amar. Mas em muitos momentos eu recebo na minha casa o meu próprio inimigo. Às vezes eu durmo com o inimigo todo dia. Que eu tenho o quê? Que amar. E eu não consigo superar essa aversão, né? Esse incômodo. Às vezes pai e filho, mãe e filho. Às vezes mãe e filho. Nós estamos fazendo um atendimento de uma companheira que ela tem um filho único e o filho diz para ela, eu te odeio. Ninguém mandou você me deixar nascer. Isso ela sempre ouviu. Isso provoca, né, no coração de mãe um incômodo, uma tristeza, né? Aí ela diz assim, não faz mal você me odiar, mas eu te amo, né? É difícil, gente? Muito difícil. Então, essas aversões, essas desavenças, elas existem de vários pontos. Primeiro, sobre a questão própria espiritual. São afinidades,
são inimigos. As famílias, elas são compostas de pessoas, muitas vezes, pessoas que nascem no mesmo núcleo familiar para se amarem, e às vezes levam uma vida inteira e não aprendem, né? Não aprendem, certo? E aí a gente lembra de um caso muito esquisito lá, que tem no livro Entre a Terra e o Céu, né? Que o Ildeu fez um contrato de casamento lá com a sua esposa, né? Que eu esqueci agora o nome dela, e eles, porque eles já tiveram anteriormente uma questão séria e eles precisavam nascer juntos e receber como filhos 2 meninas e um homem, um menino. Por quê? Porque o Ildeu tinha casado, acho que é Marcela, assim. O Ildeu casou com a Marcela, numa encarnação anterior. Ele atraiu com 2 moças. Essas moças acabaram caindo lá na vida, levaram uma vida muito difícil. E uma delas chegou a suicidar-se, porque ele acabou com uma e depois foi com a outra, enfim. E aí a Marcela, né, ficou sozinha porque ele abandonou a Marcela para seguir com uma delas. E aí passaram-se muitos anos, ela foi e encontrou um companheiro, vivendo com ele. Quando ele volta, muito mais velho, que a Judas, aí encontra a sua esposa muito feliz. O que ele faz? Mata esse companheiro. O que ele recebeu de filho? Roberto, que era esse que ele matou, que ele odiava, e 2 filhas, que eram aquelas que ele amava, que com certeza tinha afinidade com ele. Quer dizer, dentro da mesma casa, ele recebeu lá o seu inimiguinho para poder amar, certo? E já estava... O título do capítulo, vamos ver lá, é Resgate Interrompido, porque ele não estava dando conta que ele já não aguentava mais viver em casa, botava muitos defeitos, aí acabou arrumando outra vez outra amante, saiu de casa, enfim. Então, essas questões, gente, elas são muito vivas ainda em nossas casas, porque a gente ainda não resolveu tudo. Então, quando Jesus falou dessas desavenças, ele falou também disso, certo? E falou ainda da desavença maior, né, dessa espada, dessa luta que os seus discípulos tiveram, e principalmente do seu nome usado de maneira inadequada. O que mais matou no mundo foram guerras religiosas em nome de Jesus, né? E ele sabia que ia ser assim, através da espada, da luta, né? Através de sangue. Então, quando ele avisou, né? Ele alertou, na verdade, né? Olha, vai ser difícil o negócio, né? Quer coisa mais difícil do que família, gente? Família é algo cabeludo, né? Não é não? Não sei a de vocês, mas a minha pode ser que a de vocês seja melhor. Mas família é coisa para a gente sentar, pensar, né? Ter paciência, ter tolerância, né? Para que a gente possa conseguir dar conta de todas as questões, né? Que como lá dentro eu tenho mais intimidade, né? Muitas vezes a gente se atropela. E a gente precisa estar na nossa família, né? Fugir para a casa espírita, porque aqui todo mundo é irmão. Lá não é. Lá a gente, às vezes, solta os bichos. Então é preciso que a gente resolva lá. É lá, a gente vem aqui, pega o material, leva para casa e vai lá aplicar em nossa casa, né? Outra coisa que a gente vai chamar atenção aqui nesse último item, né? É como Kardec traz, tudo Kardec, a gente não tem nada aqui, instrução dos espíritos. Kardec diz para a gente que nada tem de contradição nas palavras de Jesus, e sim uma elevada sabedoria diante disso tudo que eu trouxe para vocês. Então, somente a forma um tanto equivocada não traduz exatamente o pensamento de Jesus. Certo? O que ele está dizendo? Os homens interpretaram da sua forma. Ele trouxe num sentido. E os homens interpretaram ao seu
bel prazer, como o caso do meu irmão. Ah, foi Jesus que mandou brigar, que a família tem que brigar. Não, família não tem que brigar, a família tem que se amar, né? E aí? O que você faz quando uma pessoa diz isso? Não tem como convencê-lo, gente. Não dá para convencer. Não dá. Você, por mais que explique que não é bem assim o sentido, né? Não dá para você convencer de que é diferente, certo? Deixa eu ver se eu já... E aí, quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, a gente tem que voltar e pensar na paz de Cristo. Que paz é essa que o Cristo está falando, né? Então, a paz do Cristo não tem nada a ver com a paz que a gente fala. O que é paz para a gente? É ter um bom emprego, é não dever a ninguém, né? Para mim, paz, caramba, eu poder pegar o meu dinheiro e pagar que eu devo já é paz para os meus filhos, né? Essa foi a paz que Jesus fala para a gente. Não é de jeito nenhum. Então, Jesus, quando ele fala de paz, é muito mais do que essas questões materiais que a gente enfrenta, né? Então, ele é de tanta sabedoria, né? Não, quando ele diz para nós, a paz esteja convosco, né? E aí eu lembro, que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, que está dentro do texto, de um rei que ele queria premiar o quadro que representasse a paz. Todo mundo conhece essa história, mas vale a pena contar de novo, que tem, pelo menos para ele, que é a primeira vez. E aí o rei, né, pegou todos os quadros e sorteou 2 quadros. Um quadro lindo, um azul maravilhoso, sabe? Um mar perfeito, céu limpo, árvores floridas, né? E aí todo mundo se extasiou, aquele quadro representava a paz. E o outro quadro tinha várias árvores caídas, lama, o rio cheio de pedras, né? Aquele caos. Aí todo mundo, ei, vai, que isso representa paz? De jeito nenhum. Aí qual não foi a surpresa do povo quando o rei escolheu exatamente aquele do caos? Como assim? Marmelada, né? Tem alguém aí por trás. E aí ele explicou o seguinte: vocês não entenderam e nem perceberam que nesse quadro que está tudo desarrumado, existe uma árvore caída, um ninho de passarinhos, e a mãezinha está ali dando comida ao filhote, indiferente ao caos do seu entorno. Então, paz é a gente viver nesse mundo aí turbulento, nesse mundo doido que a gente pensa que não vai ter fim, mas a gente está tranquilo na certeza de que Deus está no comando das nossas vidas. Isso é paz. Essa é a paz que Jesus fala para nós. É você ter fé, é você ter confiança de que Deus está no comando da vida. E que o mundo não vai acabar como o pessoal está apavorado aí, não. Vai acabar o dia que ele quiser. O homem não tem esse poder. É importante que a gente compreenda isso. Entendeu qual é a paz do Cristo? Diferente daquilo que cada um de nós entende como paz, né? Então, gente, já está na hora, né? Pode terminar. Então, para a gente terminar essa estranha moral, eu falei tudo aqui do livro, vocês quando lerem esse capítulo 23, vocês vão ler com outro olhar. Vocês vão ler com a figura do Mestre Jesus como modelo guia da humanidade, trazendo para nós o mandamento maior, que é o amor, e trazendo para nós ensinamentos para a alma, para a nossa vida futura, tá? Trazendo ensinamentos para que a gente consiga desabrochar esse coração ainda endurecido e que a gente busque esse reino dos céus que está em nós, né? Nós somos essências divinas, todos nós, e a gente precisa buscar isso. E Emmanuel, muito sabedor, ele diz assim para a gente: sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso
aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, olha aí, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, o que Jesus trouxe foi essa espada simbólica, essa espada que representa a luta de cada um de nós pela vida. A gente, quando acorda de manhã, não sabe o que vai acontecer. Nenhum de nós, né? Sabemos. E outro dia eu estava lendo um pensamento de Santo Agostinho, que ele diz assim: a cada manhã entregue uma folha em branco para Deus e deixe que ele escreva aquilo que você precisa aprender no dia de hoje. Isso é ter fé. Eu ainda não entreguei não, gente, porque a gente precisa ter fé para entregar uma folha em branco e dizer, ó, escreva o que eu preciso, porque a gente reza o Pai Nosso e não compreende o que a gente fala. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente fala isso. Mas a gente confia nisso? Então, quando eu entrego uma folha em branco, todo dia, para que ela seja escrita por Deus, eu estou dizendo assim, eu tenho fé, eu sei o que me cabe, eu confio, eu acredito na vida futura, eu acredito nessas verdades que Jesus me trouxe, né? Então, é isso que a gente precisa desenvolver em nossos corações e não ter medo, gente. Ter cautela é uma coisa. Não ter medo e sim ter esperança. Esperança de dias melhores, esperança que todos nós estamos aprendendo com todos esses reboliços, todas essas inquietações, né, nos nossos corações, né? A gente reza e vai, né? Confia, porque é assim que funciona, tá bom? Então, eu agradeço a paciência, espero ter trazido uma mensagem de consolo, né? Porque, na verdade, o Evangelho é isso. Embora a gente venha trazer estranhos pensamentos, mas, na verdade, a mensagem é de otimismo, é de certeza que nós somos capazes de conseguir essa paz íntima, é a certeza que a gente é capaz de chegar a essa perfeição que Jesus nos ensinou. E de confiar que nós somos filhos de um Deus maravilhoso, um Deus bom e justo e que sabe exatamente no pontinho certo o que a gente precisa. Só temos dois caminhos. Ou a gente vence ou a gente aprende. Nunca a gente perde. Nunca perdemos. Porque tudo que vem ao nosso lado é para o nosso aprendizado. Que Jesus abençoe as nossas vidas, que a gente tenha essa certeza desse mestre divino que a gente aprende tanto, né? E que todos nós possamos nos encontrar futuramente aqui ou no mundo espiritual ou em algum lugar, mas estejamos todos irmanados, né, nesse amor que Jesus nos deixou, tá? Muito obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Ana, pelo seu estudo, né? E realmente precisávamos mesmo escutar isso hoje. Confiar, então, né? Confiar. Que os nossos irmãos que estão assistindo aí pelo YouTube também recebam, né? Toda essa paz que nós estamos recebendo aqui nesse momento. Graças a Deus.